Bons, vamos avançar então. Espero que Deus nos dê graça, porque é um assunto tão importante, mas ao mesmo tempo a gente traduzir a escatologia para os irmãos é um desafio, né? Da linguagem mais simples possível. E a gente começa essa missão a partir desse domingo. Que Deus nos dê graça para podermos avançar. Vamos orar antes da gente ler o texto bíblico? Senhor, estamos aqui na Tua presença, nós suplicamos ao Senhor o poder de Deus para falar conosco. O poder de Deus para trazer iluminação ao nosso coração de uma palavra já inspirada e revelada. O poder de Deus para soprar vida em nossos corações, tirar corações de pedra e colocar corações de carne, só o Senhor pode. Desvendar os nossos olhos, tirar a escama espiritual, só o Senhor pode fazer isso. Portanto, eu te peço em nome de Jesus, que nessa noite sejamos edificados, sejamos vivificados, conforme diz o salmista pela Tua palavra, sejamos avivados, como diz o termo moderno, por meio do Senhor. E nós crescemos que o Espírito Santo de Deus faça essa obra, que essa noite, Espírito Santo de Deus, apesar dos nossos pecados e limitações, fala conosco. Muda a nossa história, tem misericórdia de nós, apesar da insistência de alguns pecados nossos, apesar da insistência em desobedecer a Tua palavra, fale conosco, mude essa comunidade, mude a minha vida, mude a reunião dos santos nesse lugar. Que nós possamos sim, Deus, ter um encontro real com o Senhor, que a Tua palavra venha confrontar o nosso coração, e ao confrontar o nosso coração, venha de encontro, ó Deus, à necessidade de um Salvador e de uma transformação diária em nossas vidas, através da santificação. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do verso 20. Os abriram? E diz assim a palavra de Deus: quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontram dentro da cidade saiam dela, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e ira contra esse povo. Cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Esse texto te traz alguma semelhança com os nossos dias atuais? Será que esse texto te traz à memória, talvez, o que está acontecendo lá em Israel agora, nesse momento, ou por esses dias? E eu quero trazer luz a esse entendimento a partir de um texto de Daniel. Agora eu não costumo fazer isso, mas a gente vai ler um segundo texto, Daniel capítulo 8. Daniel está lá no Velho Testamento. Você vai voltar relativamente uma quantidade grande aí de páginas, não muitas, mas um tanto razoável. E vamos para Daniel capítulo 8, que diz o seguinte: no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isso aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. E o verso 2 começa: quando tive a visão, parecia que eu estava na cidadela de Suzã, que ficava na província de Elão. Nessa visão eu estava junto ao rio Ulai. Os irmãos lembram do atos terroristas do World Trade Center, né? 2001, no 11 de setembro, né, 2 aviões se chocam com aquelas torres. E se a gente fizer um paralelo, aqui Daniel está na cidade de Suzã, ficava próximo à província de Elão, nessa visão ele estava junto ao rio Ulai. Não sei se os irmãos sabem, mas Manhattan, que é a cidade ali de Nova York, né, que fica na ilha de Manhattan, tem um rio chamado Rio Hudson. E por que não a gente fazer uma comparação com esse rio Ulai, com o rio Hudson, que circunda aquela cidade e vai desaguar no Oceano Atlântico? E por que não a cidadela de Suzã não se apontar exatamente para Nova York? E ele continua a visão dizendo o seguinte: levantei os meus olhos e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. Basicamente, chifre na Bíblia aponta para poder. Então, Estados Unidos, uma nação muito poderosa, e aqui 2 chifres, nada mais do que, na visão do observador, 2 torres, não é verdade? Não pode ser os 2 prédios? Então, 2 prédios, 2 torres, e
chifres, né, desse carneiro aponta exatamente esse símbolo de força, de prosperidade, né? No Antigo Testamento, eu estava inclusive compartilhando isso com a Natália Peterson, que chifre na Bíblia indica poder, exatamente os Estados Unidos como esse símbolo de prosperidade e força, a nação mais próspera do mundo. E aí o texto continuava, tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido que o outro, aí eu não posso afirmar se uma da torre era maior que a outra. E o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, norte e para o sul. Ou seja, a força dos Estados Unidos abrangia o mundo inteiro, né? Norte, leste, oeste, sul, uma certa forma meio global de expansão. E nenhum animal podia resistir ele, como a nação americana. Nem havia quem pudesse livrar-lhe do seu poder. Não é assim a nação dos Estados Unidos? Ele fazia o que bem queria e assim engrandeceu-se cada vez mais. Não parece muito bem essa descrição? Só que aí começa o verso 5. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. O que os irmãos lembram de algo sem tocar no chão? Para aquela época não existia avião, né, irmãos? Então, da visão do observador, é um pássaro, alguma coisa que não tocava no chão, simplesmente voava, né? Não dá para o autor bíblico descrever um avião que na época nem existia. Para nós hoje é fácil, mas para quem na época de Daniel vai descrever um avião, uma coisa que ele nunca nem viu, né? Mas o fato é que ele então fazia isso sem tocar ao chão. E esse bode tinha um chifre, olha só que legal, um chifre bem visível entre os olhos. Se a gente olhar bem o avião e pensar nas turbinas como 2 olhos, e talvez aquela ponta nariguda, pode parecer mesmo um chifre com 2 olhos, né? E foi na direção do carneiro que tinha 2 chifres, ou seja, dos 2 prédios, vamos assim dizer. Que eu tinha visto diante do rio, no caso o rio lá em Manhattan. E correu com ele com todo o seu furor e poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres, ou seja, o desmoronamento das 2 torres, né? O bode, então, jogou o carneiro no chão, ou seja, os prédios vêm abaixo, e pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. É como se as pessoas estivessem observando aqueles 2 prédios caindo e ninguém podia fazer nada, né? Nem o Pentágono, nem o Exército Americano, nem a Marinha, nem a Aeronáutica, nada. E eles, né, ninguém podia fazer nada, todo mundo simplesmente estava observando o fato. Verso 8. E o bode se engrandeceu cada vez mais. Porém, quando estava no auge do seu poder, no caso aqui é o bode, né? E o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis. Irmãos, não sei se você sabe, mas hoje, no lugar das 2 torres do World Trade Center, surgiram exatamente 4 prédios. Não sei se os irmãos sabiam disso. E em seu lugar, então, saem 4 chifres bem visíveis que cresceram na direção dos 4 cantos do vento. Irmão, não parece uma descrição bem real dos nossos dias lá em 2001, do World Trade Center? Não parece uma profecia se cumprida? Mas essa profecia de Daniel não tem absolutamente nada a ver com aquele evento. Nada. Zero. Finish. Mas muitos irmãos daquela época, né, meio apocalípticos, fizeram analogia dessa visão de Daniel com aquele acontecimento do World Trade Center. E o evento aqui, meus irmãos, como nada favorece isso, essa visão de Daniel, na verdade, passa no 3º ano do reinado de Belsazar, no ano de 1500, nos anos 550 a.C., e é uma época onde Ciro conquistou algumas terras, né, e alguns territórios, e essa visão se refere a alguns impérios da época. O Império Medo, o Império Persa e o Império Grego. E nessa visão de Daniel, então, o carneiro representa o Império Medo-Persa, no caso, os 2 chifres, né? E o chifre que vem contra eles é o chifre do reinado, no caso aqui, né, o bode, é Alexandre o Grande, que ele vem do oeste da Grécia, o reino grego, o Império Grego vem e destrói o reinado Medo-Persa. E por que ele não toca o chão? Porque, na visão de Daniel, foi um reinado muito veloz, assim, que expandiu muito rápido. Ele cresceu rapidamente e vai lá e consegue destruir esses 2 impérios. E o bode com o chifre único, representando Alexandre o Grande, ele destrói esses 2 reinos, mas mais tarde, quando Alexandre o Grande morre, tem uma briga de família entre os filhos, e surge 4 grandes generais. Desses 4 grandes generais, o reino de Alexandre o Grande é dividido por 4. E aí por isso que aponta para esses 4 chifres. E por que então eu fiz essa analogia? Porque muitos estão pegando o texto de Lucas, capítulo 21, versos 20,
e aí a gente vai voltar para o nosso texto, e fazendo uma comparação com Israel de hoje, como se Jerusalém estivesse sendo sitiada. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto de Lucas, capítulo 20, do qual a gente leu, capítulo 21, verso 20, quando diz: quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, sabem que está próxima a sua devastação. Isso aqui não está tratando dos dias atuais. Essa profecia não se refere à entrada do Hamas hoje, por esses dias, lá na cidade de Jerusalém. Por quê? Porque essa seção do Evangelho de Lucas registra um pronunciamento que a gente chama de sermão escatológico de Jesus no final dos tempos. E quando a palavra de Deus fala final dos tempos, ela está falando desde a época que Jesus vai para o céu, o Espírito Santo desce sobre a terra, a partir daquele momento começam os finais dos tempos. Então os finais dos tempos já começou desde Jesus partiu para o céu, até os dias de hoje, nós estamos vendo esse que a gente chama dos fins dos tempos. E esse último grande discurso de Jesus, que é comumente conhecido como o seu sermão escatológico, ele também é referido em Marcos capítulo 13 e Mateus capítulo 24. E agora aqui também em Lucas capítulo 21. E nesse sermão escatológico de Jesus, a gente pode ver várias referências bíblicas. Pra você ter ideia, irmãos, a vinda do Senhor Jesus, a primeira vinda, tem mais de 300 textos bíblicos apontando. Para a sua segunda vinda, nós temos 8 vezes mais, pelo menos, de textos apontando para a segunda vinda de Jesus. E nos relatos de Marcos e Mateus, eles utilizam uma linguagem bem simbólica disso. Aqui também, Lucas vai nessa linha. Só que Lucas aponta um cumprimento literal dessa profecia aqui de Jerusalém. E de acordo com Lucas, a aparição dos exércitos ali em Jerusalém, ela na verdade é um cumprimento do qual já aconteceu no ano 70. O Império Romano invade Jerusalém e tem todos esses acontecimentos. Então, embora Jesus falou que dias nebulosos viriam pela frente, ele, na verdade, nos traz uma escatologia de fé e esperança. É isso que a gente tem que ver. O final dos tempos, o fim quando virá, e essa frase, então virá o fim, está em Mateus 24. Essa frase, Jesus disse, então virá o fim, em Mateus 24. Tem que nos trazer esperança, tem que nos trazer fé. Essa é a mensagem escatológica. Escatologia, irmãos, para quem não sabe, esse termo bíblico, aliás, não bíblico, né? Teológico, que não está na Bíblia, escatologia, é nada mais do que o estudo das últimas coisas. Quando você ouvir falar de escatologia, você vai pensar no fim dos tempos. E as pessoas geralmente estudam escatologia não para ter fé e esperança, elas estudam mais por curiosidade bíblica. Elas querem ter curiosidade, saber o que vai acontecer nas últimas coisas. Ou, de uma certa forma, para aqueles que são catastróficos, já viu que tem pessoas que gostam de alimentar eventos catastróficos? Nossa, você viu tal coisa? E eles viram um pavor. Já viu que tem gente que é assim, né? Ele assiste esses programas policiais e de pavor, não para se compadecer de quem morreu, mas você viu o cara que estuprou tal menina? Você viu que ele fez refém e matou 12? Quer dizer, é uma forma mais sanguinária de contar a coisa e curiosa do que propriamente de ter compaixão daquela situação. Pelo menos na maioria das pessoas que eu vejo acompanhando esses programas de policiais aí. Mas Jesus prediz a destruição do templo de Jerusalém, não só a partir do verso 20, mas ele começa dizendo isso a partir do verso 5 e 6, quando ele diz, alguns falavam a respeito do templo, Lucas 21, 5. Como que estavam ornados pelas belas pedras e dádivas. Então Jesus disse, vocês estão vendo essas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí então ele fala de Jerusalém ser sitiada lá no verso 20. Então quando Jesus está falando aos seus discípulos, ele está falando exatamente daquela estrutura maravilhosa, magnífica. Irmãos, para vocês terem ideia, o templo de Jerusalém era uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. É uma estrutura que ela começa lá em Herodes o Grande e ela ainda estava em curso, né? Ainda estava sendo formada, acabada, terminada. E para os discípulos parecia ser uma coisa muito inconcebível Jerusalém ser destruída, e o templo, porque era uma coisa muito imponente, muito rígida, muito ornamentada, altamente valorizada, de grande valor para o mundo antigo. Então, como aquilo ali seria destruído? Mas aqui Jesus está corrigindo o equívoco dos discípulos e falaria que isso se cumpriria. E de fato se cumpriu no ano 70. E aí, meus irmãos, no verso 20, então, essa devastação é iminente. Ele detalha como Jerusalém seria destruída. Jerusalém, então, seria cercada repentinamente pelos exércitos na história.
Isso não aconteceu só no ano 70, tá? Para vocês terem uma ideia, houveram mais de 118 conflitos em Jerusalém nos últimos 4.000 anos de existência da cidade. Ou seja, o Brasil tem 1.500, né, pouco mais de 1.500 anos. Jerusalém tem 4.000, desses 4.000, 118 conflitos, diversas lutas religiosas, campanhas militares. Jerusalém foi destruída completamente por 2 vezes. Ela foi cercada 23 vezes. Foi capturada e recapturada 44 vezes. E ela tem sido palco de inúmeras revoltas ao longo desses 4.000 anos. E por 40 anos, aliás, depois de 40 anos, Jesus está falando essas palavras, né? Ele fala ali por volta dos 33 anos. 40 anos, 40 e poucos anos depois, acontece e se cumpre tudo que Jesus falou. O templo é derrubado, os judeus se rebelaram contra os romanos, né? Os judeus já estavam cansados de Roma, e eles marcaram lá uma revolta. E essa revolta, então, Roma traz uma resposta, né, vamos dizer assim, avassaladora, por volta do ano 70, 76. Então ela é cercada, invadida, dominada e completamente destruída. Alguns historiadores falam que mais de 1 milhão de judeus morreram naquele ano, e 97 mil judeus foram levados presos e se dispersaram pelo mundo. Portanto, então, esse texto, esse versículo especificamente, não está falando da entrada do Hamas em Jerusalém nos dias atuais. Mas isso já aconteceu no ano 70, acontecido pelos romanos. Mas o texto não mostra apenas uma destruição iminente, mas o verso 21 fala de uma fuga urgente. E aí Jesus fala: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Irmãos, para aquela época, você ter uma cidade murada, você ter uma cidade fortificada, era bom você estar dentro da cidade. A cidade te protegia. Os muros de Jerusalém protegeriam os judeus. Mas Jesus foi no caminho contrário. Você está lá dentro da cidade, fuja para os montes. E ele continua: os que se encontram dentro da cidade, saiam dela. Ou seja, você está achando que ficar dentro da cidade vai ser protegido? Vai ser guardado? Pelo contrário, você está dentro da cidade, fuja. E aqueles que estão fora, não entre. E aí ele, preocupado, né, com o bem-estar do povo, ele foi essas 3 ordens. Quem está na Judéia foge para os montes, quem está dentro da cidade sai, e os que estiverem fora permaneçam para o lado de fora. Em tempos de guerra a cidade era proteção, mas poucos dias, meus irmãos, antes de sofrer a agonia na cruz, Jesus não está preocupado com a sua segurança pessoal. Reparou isso? Jesus ainda não está morto na cruz, não está nem a caminho disso, mas dias antes, ele nem está preocupado com a sua morte e agonia na cruz, ele não está preocupado com a sua segurança pessoal, mas com a segurança do povo. Olha que amor maravilhoso. E é interessante que o cristianismo sempre teve separado das vontades nacionalistas do povo judeu, das vontades nacionalistas de Israel. Isso aqui ficou muito mais claro. O povo judeu e os israelitas têm mais ódio dos cristãos, ainda mais, porque ele não se juntou para essa revolta. O cristão ficou à parte dessa revolta, ele não quis se envolver com essa revolta. E aí os judeus ficaram mais nervosos com o cristianismo. Já tinha, né, esse nervosismo, falando que Jesus era o Messias, já não se dava bem com os cristãos, e agora eles fogem dessa revolta, né, fogem para os montes, saem de Jerusalém, aí que eles ficam mais chateados com os cristãos, ainda mais, cria um abismo entre a relação entre os dois. E no verso 22 diz: porque esses dias serão de vingança para cumprir tudo o que está escrito. Jesus faz uma justificativa, meus irmãos, dessa fuga, né, de vingança, como resultado do cumprimento de algumas profecias de anúncio de sofrimento do povo de Israel. Os textos são Jeremias capítulo 18, Daniel capítulo 9, Zacarias capítulo 11, Malaquias capítulo 3. Algumas dessas profecias têm o seu cumprimento aqui. E ao ter o seu cumprimento, eu quero só ler uma dessas, né, que Deus, então, não é apenas amor, mas é fogo consumidor, né? A gente sempre pensa num Deus de amor, mas o amor é exatamente isso, é também castigo. Porque se eu não castigo também as pessoas, eu não amo, de certa maneira. Se você não castiga o seu filho, você não tem amor por ele. E o texto de Daniel diz o seguinte, a partir do versículo 24 até o 27. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Está falando de Jerusalém. Para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Saiba, entenda isso, desde que foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe haverá 70 semanas e 72 semanas. As ruas e muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia.
Depois dessas 72 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de cereais. Sobre a casa das abominações virá aquela causa desolação, até que a destruição será então determinada e será derramada sobre ele. Então, dias de vinganças acabam acontecendo, o tempo de retribuição se cumpre. São dias, então, que as pessoas são castigadas pelos seus pecados por terem rejeitado a Cristo Jesus e por terem crucificado Ele na cruz. E o cumprimento da profecia e da Escritura Sagrada mostra que esse julgamento divino foi executado nesses dias, do qual Roma vai lá, né, e destrói. E não só acontece isso, mas há um lamento profundo, verso 23, ai daquelas que estiverem grávidas, daqueles que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, ira contra esse povo. Irmãos, aqui basicamente o que está sendo destacado é a compaixão de Jesus para com as grávidas e as mães que amamentam. Né? Imagine para um momento de guerra já é difícil, imagine para uma mãe que está grávida. Imagine para uma mãe que está amamentando um bebê, fugindo da guerra, bomba para um lado, exército tentando matar, você tendo que cuidar do seu filho, alimentar ele. E o coração compassivo de Jesus aqui revela esse cuidado especial, especialmente para aquelas grávidas, essas que estavam amamentando. A compaixão de Jesus é porque o cerco que ia trazer sobre a cidade de Jerusalém, o sofrimento seria muito grande, e para essas pessoas seria mais difícil essa fuga. Logo então, as grávidas e mães de colo, as mães que estavam amamentando seus bebês deveriam fugir desse cerco. E Jesus então está com compaixão dessa situação. Mas o verso 24 fala o seguinte: cairão a fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se complete e Jerusalém será pisada por ela. Ou seja, cair ao fio da espada, ser levado cativo, é aquele número que eu falei para vocês. Mais de 1 milhão de judeus mortos, mais de 97 mil dispersos pelo mundo. E a ação de Roma, então, produz essa reação de ódio dos judeus ainda mais. A rebelião dos judeus, do qual foi contida pelos romanos e pelos imperadores, principalmente Vespasiano, ele exatamente se cumpre aqui. 40 anos depois, essa profecia está se cumprindo e o general Tito está atacando Jerusalém. Vespasiano é o imperador e o general Tito está comandando aquela guerra. E quando Tito entra na cidade, ele destrói aqueles muros, incendeia o templo, joga tudo por terra. Ele não poupa ninguém, velhos, crianças, homens, mulheres. A chacina se estendeu para todos. Tudo porque a nação de Israel rejeita a Deus e sua vontade. Irmãos, a guerra de fato é cruel. E não só naqueles tempos, né? Mas imagina aqueles tempos onde você nem tem uma cruz vermelha, você não tem muitos hospitais por perto. O fato é que esses prisioneiros são jogados às feras, vendidos como escravos. E depois desses meses, então, de resistência, os romanos fazem toda essa dizimada total. E é interessante que a nação de Israel agora, então, se torna o nada. Sabe, um acampamento de gentios, terra de ninguém. E esse texto que vem agora, até que os tempos dos gentios se completem e Jerusalém será pisada por eles, é um texto que apresenta algumas dificuldades e a gente não sabe exatamente o que ele significa, mas a gente vai tentar dar algumas pistas aqui. A primeira ideia que significa isso, fala de um tempo de que os gentios iam tomar posse de Jerusalém, iam triunfar com ela, como aconteceu com os romanos. Pode ser essa expressão, Jerusalém é tomada, os gentios vão lá e tomam posse da terra. Essa expressão pode dizer isso. Mas essa expressão também pode dizer que seria quando o evangelho ia ser pregado aos gentios. Olha, enquanto o evangelho não for pregado a todos os gentios, Jerusalém vai sofrer. Pode ser uma possibilidade. Mas a última possibilidade fala de um tempo que os gentios serão supremos sobre Israel e terão os privilégios que eles não tinham. E aí então os gentios passam a ter o privilégio do qual Israel deveria ter e que eles acabaram não tendo mais. Então, essa passagem pode ter significados até hoje. Por quê, irmãos? Porque, para vocês terem ideia, vamos pegar uma proporção aqui. De 5 judeus que existem no mundo, só um deles está em Israel. 4 vivem fora de Israel. Em outros países, aqui no Brasil, Estados Unidos, todos os países, né, estão espalhados pelo mundo. Ainda hoje,
a existência de Israel e de Jerusalém é até hoje ameaçada. Por mais que eles existam como Estado desde 1948, eles estão sempre sendo ameaçados. E a imensa maioria dos judeus não considera Jesus como o Senhor e Salvador. Ou seja, não há como Israel ter esse cumprimento dessa profecia até hoje, por causa desses elementos. E qual que é a conclusão que a gente chega então? A conclusão que a gente chega é que só Deus tem esse atributo de prever futuro. Nós, por nós mesmos, não sabemos nem o que vai acontecer no dia de amanhã. E Jesus aqui vê a sua palavra se cumprir 40 anos depois. Isaías nos faz lembrar o seguinte: lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade revelo as coisas que vão suceder. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Isaías 46. Então, Jesus é o único que podia falar com essa autoridade. E eu quero encerrar aqui com 4 aplicações. Primeiro, como que a gente vê esse fim do mundo e a relação com Israel? Pastor, você já falou que esse texto aqui não tem nada a ver com Israel de hoje, né? Esse verso 20 aqui não tem nada a ver com a entrada do Hamas lá. Então, como que a gente trata o povo de Israel hoje? Eu devo menosprezar Israel? Eu devo ignorar o que está acontecendo lá? Diante desse cenário, então, nós como cristãos, acabamos ficando apreensivos. Você já viu aquela teologia que eu chamo apocalíptica dos jornais? Se abre o jornal, é a teologia apocalíptica. Se abre o jornal, a pessoa já vem com uma escatologia do fim dos tempos, né? Mas o fato é, irmãos, que todas as coisas que estão acontecendo no mundo também vão acontecer em Israel. Guerras, rumor de guerras, pestes. O que acontece em Israel, o terrorismo, não foi só com a nação de Israel. Quantos terrorismos aconteceu em outras partes do mundo? Quantas guerras e rumores de guerras também não aconteceu em outras partes do mundo? E Jesus deu uma agenda para os seus discípulos. Sabe qual que era a agenda dos seus discípulos? Uma série de eventos que aproximaria para a sua vinda. Está em Marcos capítulo 13, Mateus capítulo 24 e aqui em Lucas capítulo 21. Esses sermões escatológicos, Jesus fala de falsos profetas, isso você tem que estar de olho. Falsos profetas no meio da igreja. Você tem que estar de olho sim em guerras pelo mundo, não só em Israel. Fome pelo mundo inteiro, terremoto no mundo inteiro, perseguição contra os discípulos de Cristo, epidemia, multiplicação da iniquidade e esfriamento do amor de muitos, que eu falei para vocês. Para mim esse é um dos sinais mais fortes. E grandes sinais vindo do céu. Isso é, nós pegamos, gente, o resumo do resumo de Mateus 24, Marcos 13 e agora Lucas 21. Essa é a agenda do discípulo de Cristo. Logo, a gente não tem que estar preocupado e ansioso com os eventos ocorridos em Israel, porque Israel não é mais o termômetro de Deus, não é mais aquele que a gente chama de relógio de Deus. Israel, então, assim como o mundo inteiro, passará por tudo isso que eu acabei de falar para vocês: fome, pestes, guerras, rumor de guerras. E todos esses sinais somados vão acompanhar a volta de Jesus. Israel não representa mais o plano da redenção de Deus. Hebreus capítulo 8, Gálatas capítulo 3, Efésios capítulo 2. Esse papel se encerra quando Israel rejeita Jesus. Esse papel de Israel se encerra quando ele rejeita o Messias. Portanto, nós não cremos que o que está acontecendo em Israel seja cumprimento dessa profecia específica, mas está dentro do aspecto geral. Por isso que eu falo para vocês, a gente tem que olhar para Israel sim e não. Olhar para Israel como mais um dentro do mapa mundial, mas não tomar Israel como exclusivista. Tudo que acontece lá, agora é a volta de Jesus. Não. O que acontece lá vai acontecer também fomes, pestes, epidemias, guerras, rumor de guerra, em outras nações. Então, sim e não, né? Olhar para Israel, em certa medida. Mas por causa desses textos aqui, dessas promessas ditas a Israel, a gente tem uma tendência de se inclinar para o povo de lá, né? Mas tanto os israelenses quanto os palestinos precisam de salvação por meio de Cristo Jesus. Os judeus estão perdidos, os judeus não messiânicos, né? Os palestinos estão perdidos e tem brasileiros também perdidos. Porque a nossa raça agora é eleita e nós somos sacerdócio real por meio de Cristo Jesus, 1 Pedro 2. Paulo lamenta pelos seus contemporâneos judeus. Por quê? Ele tinha um zelo tão grande, né? Os judeus tinham um zelo tão grande, mas sem o entendimento, sem a salvação. E Paulo fala que ele daria a própria vida pelo povo judeu para eles serem salvos por meio de Cristo Jesus.
Pois sem Cristo não há esperança de salvação, nem para o judeu, nem para o palestino, nem para o brasileiro. Irmãos, a nação de Israel não é mais exclusivista como povo de Deus e como representante de Deus aqui na terra. O povo de Deus é todo aquele que crê na pessoa do Senhor Jesus, em qualquer lugar do mundo. É assim que a gente tem que olhar para Israel. Agora, como que a gente olha, então, esse cenário atual do mundo? Vamos pensar no cenário atual do mundo, pensando nessa palavra escatologia, finais dos tempos. Diante do cenário que a gente está vendo, no mundo de guerras e de grandes contrastes e ameaças, cuidado. Cuidado para você pegar qualquer noticiário da TV e dizer, olhem os sinais. Os sinais, meus irmãos, estão aí não para gerar pavor no povo de Deus. Os sinais estão aí não para gerar pânico e desorientação no nosso meio. Não é esse o nosso papel. Você nem tem que se alimentar disso. Não ouça os profetas do caos que alarmaram as pessoas, fazendo com que elas tenham uma falsa esperança e se apavorem. As pessoas ficam alardeando o fim do mundo. É uma coisa que você, na verdade, deve ser alertado como crente simplesmente para vigilância e arrependimento. Isso sim, você tem que se preocupar. As pessoas parecem mais interessadas, como eu falei para vocês, com a curiosidade do futuro sobre as coisas, do que se compadecer com a guerra do presente momento, por exemplo. Os sinais estão aí, fomes, guerras, terremotos, desde o início do século, desde o primeiro século, né? Desde quando eu falei para vocês, Jesus vai ao céu, deixa o Espírito Santo, esses sinais dos últimos dias já estão entre nós, já está valendo, vamos assim dizer. Mas então você pode parar a pensar, então por que Deus dá esses sinais? Esses sinais não são um fim em si mesmo, eles são placas indicativas. Lembra daquilo que o Augusto já falou? Do hospital? Quando eu vou para o hospital, eu olho as placas que estão indicando o lugar do hospital, mas eu não paro naquela placa e falo, nossa, placa, eu estou aqui, chame o médico. Placa, eu estou aqui, estou vendo o símbolo do hospital, chame o médico, a enfermeira, porque tem que cuidar de mim. Não, a placa está te indicando ir para um lugar. A placa não é o fim em si mesmo. Os sinais que estão acontecendo hoje, que acontecem desde o primeiro século na igreja primitiva, são apenas apontamentos, são apenas sinais, não é o fim em si mesmo. Os sinais, então, são esses apontamentos que servem para quê? Para que esses sinais servem? Em primeiro lugar, apontar a fragilidade e a transitoriedade desse mundo. Esse mundo é passageiro, esse mundo é frágil, esse mundo vai passar. Os sinais estão aí para mostrar isso. Esse mundo vai passar, é transitório. Segundo, as guerras e rumores de guerras são inevitáveis. Jesus falou isso no outro sermão escatológico em Marcos 13. Essas guerras servem para mostrar o quão terrível é a humanidade. O quão terrível é o pecado humano. O quão terrível é o coração do homem constantemente inclinado ao mal. O problema fundamental de trás de toda guerra é um coração corrompido e depravado. Um coração cheio de ódio, preconceituoso, violento, que não consegue perdoar e conviver. Os sinais, então, apontam para isso. A pecaminosidade do homem, a transitoriedade do mundo. Mas também aponta de que Jesus um dia vai voltar. E porque um dia ele vai voltar, você tem que estar vigilante. E porque um dia Jesus vai voltar, ele vai vir como um ladrão. Mateus capítulo 25. E um dia você tem que ficar alerta, você tem que ficar constantemente atento, mas sem medo e desespero. E os sinais servem de consolo e esperança para nós, de que Jesus está voltando, nós vamos estar com Ele. Portanto, a escatologia para o cristão não deve gerar medo, não deve gerar pânico, mas deve gerar esperança e fé. Deve gerar mais sede e fome da volta de Jesus. Deve gerar no seu coração expectativa maior do retorno dele, de que tudo isso vai acabar, todas essas dores, todos esses sofrimentos. E esses sinais, então, servem para a gente levar uma mensagem lá para fora, de quê? De paz, de esperança, de reconciliação de Deus com os homens. Então, o nosso testemunho tem que seguir firme. Porque se a gente olha para Israel e os acontecimentos só de lá, isso enfraquece o testemunho do Evangelho. Isso nos tira a atenção de pregar essa mensagem de esperança. Logo, então, a escatologia para o crente, meus irmãos, deve entender que é esperança. É esperança para nós. Jesus virá e estabelecerá o seu reino para aqueles que pertencem a Ele. O tempo de tribulação é interessante, isso olha o paradoxo. O tempo de tribulação para o crente, ele é tanto amargo, porque a gente vai passar pela grande tribulação,
como também doce, porque nós sabemos que Jesus está próximo. Ele será um tempo de julgamento sem precedentes, mas para aqueles que estão fora de Deus. Porque o verdadeiro cristão tem que ter em mente que o perfeito conhecimento de Jesus é maravilhoso. As coisas passadas e presentes e futuras, na verdade, estão nas mãos de Deus, porque Ele é Senhor da história, e a gente tem que descansar nisso. Então você tem uma confiança segura. O seu papel, então, é continuar vigilante e continuar em oração. O seu chamado é orar. Isso você tem que fazer. Você vai vigiar, você vai orar, orar pela paz, você vai chorar com os que choram, Romanos 12. Você vai orar pelas famílias enlutadas, não importa de que lado esteja. Não importa se é Palestina, Israel, você deve orar por todos os povos. 1 Timóteo, verso 2. E você deve orar finalmente pelo Maranata, ora vem Senhor Jesus, cantado aqui e expressado em Apocalipse 22. Porque só a vinda de Cristo resolverá esses problemas definitivos. Mas se para um não crente? E escatologia para o não cristão? O fim da história revelado na palavra de Deus, e eu encerro aqui dizendo isso, esse último tópico, a humanidade não é dirigida para a utopia, irmãos, não pense isso. Não caia nessas ideias políticas que a humanidade está sendo guiada para um marxismo maravilhoso de repartição de bens igualitários e humanitariamente falando. Não caia nessa escatologia ambientalista dizendo que o mundo vai ser maravilhoso, todos os carros serão elétricos, o mundo será menos poluído e será maravilhoso. Enquanto o retorno glorioso de Cristo é alegria para o crente, ele é uma realidade terrível para aquele não crente. O nosso planeta, o nosso futuro, infelizmente, ele caminha de mal a pior, sim. Para quem está fora de Cristo, deve ser alarmante. Para quem está fora de Jesus, é um sinal, sim, de preocupação. Porque desde que a raça humana existe, ela luta contra os defeitos do pecado, contra os efeitos do pecado. A maldição, a sociedade corrupta, individualista, mas Jesus escreveu esses sinais aqui de tribulação somente para aqueles que não estão com Ele. Então, para o que está por vir, para o que está que se aproxima, deve ser sim um momento terrível para aquele que não pertence a Jesus. Se você tem essa dúvida ainda se você pertence a Jesus, hoje é o seu dia de você tirar essa dúvida. Porque esse dia terrível virá. E se você não pertence a Ele, sim, você deve temer. Vamos orar?